Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, queria iniciar o vídeo de hoje agradecendo, a mais novas fagulhas de luzes que se inscreveram nesse canal e pedir, meus amigos, que deem opinião, comentem, critiquem, elogiem. Aqui é um canal democrático, A sua opinião é a mais importante, tá bom? Meus amigos, vamos ao vídeo. De uns 40 anos para cá, a gente tem notado uma abertura muito grande, gigantesca, de templos religiosos. De todas as crenças, meus amigos, de todas as crenças. E mais variados títulos, Placas com mais variado título e nomes. Esses templos, em muitas cidades, até cidades pequenas, bastante. Tem cidades pequenas com vários, templos abertos. E, meus amigos, fica uma pergunta: o porquê? O que leva uma pessoa a abrir um local desse? Um templo religioso? O que será que motiva e leva uma pessoa a abrir esses templos? Fica aí essa pergunta. Se nós formos consultar o Evangelho, esses templos têm que ser abertos para servir e ajudar. Essas duas coisas, servir e ajudar. E as pessoas, meus amigos, que abrem esses templos, eles estão assumindo uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque um templo aberto que usa Evangelho, meus amigos, ele tem que servir ao próximo de todas as formas. Ajudar. Então, essas pessoas que abrem esses templos, eles estão assumindo uma responsabilidade muito grande. Porque estão usando o nome de Jesus, o nome de Deus. Deus é amor, Jesus é amor. Jesus foi um servidor. Jesus não veio na Terra para ser servido. Jesus serviu a humanidade. Então, se você abrir um templo usando o nome de Jesus, de Deus, o Evangelho, esse templo tem que servir para quê? Para você ajudar o próximo. Esse é o objetivo. Então, meus amigos, a gente vê uma quantidade enorme. Então, a gente não sabe qual é a verdadeira motivação da abertura desses templos, Isso vai da consciência daquelas pessoas que se proporam a abrir esses locais, A cobrança vai vir, Dependendo do objetivo que aquilo foi aberto. Se aquele templo foi aberto para ajudar o próximo, para iluminar o próximo, ótimo. Porque se vocês for estudar, meus amigos, profundamente, até a própria Bíblia, igreja não tem placa, O Evangelho foi pregado com amor e os ensinamentos, mas não tem placa. Você não vai arrumar, nem achar numa Bíblia, por exemplo, uma placa indicando, essa igreja aqui é certa, aquele templo ali é o certo, aquela crença ali é certa. Não, lá não está escrito nada disso. Então a responsabilidade de quem abre esses templos, meus amigos, é grande. Porque você está usando o nome de Deus, você está usando o Evangelho, e você vai ter que seguir aquelas diretrizes de servir ao próximo, ajudar ao próximo, Então é uma responsabilidade que você está assumindo, Hoje em dia a gente vê muitos pessoas que abrem esses templos e se intitulam, com tal título. A dirigente tal, pastor tal, fulano de tal, fulano não sei que lá de tal. Apóstolo, não sei que lá, vários títulos, Isso aí pouco importa. O que importa é o objetivo. Qual o objetivo desse templo? Você abriu esse templo com que objetivo?
É aí que vai vir a cobrança. Qual a sua intenção? Esse, meus amigos, esse é o questionamento de quem abre esses templos. Outro questionamento, meus amigos, dos frequentadores. Você que vai frequentar qualquer desses templos, meus amigos, qual o seu objetivo? O que você espera desse local? O que você espera do dirigente? Essas perguntas têm que ser feitas. Porque muitas pessoas começam a frequentar, às vezes, alguns templos, na intenção de melhorar de vida, financeiramente. Será que é certo? Uns vão nessa linha, né? Outros, meus amigos, vão por indicação de outras pessoas. Vão naquele lugar. Mas, meus amigos, nós estamos em 2022, né? Muito tempo se passou. E hoje já não cabe mais, meus amigos, aquela fé cega, aquela fé sem a razão, aquela fé sem o raciocínio. Temos que raciocinar. A fé tem que ser raciocinada. Você tem que se questionar. Por que eu estou indo naquele local? O que aquele local tem? O que ele pode me oferecer? E o que eu posso oferecer àquele local? Tem que ter alguns questionamentos, meus amigos. Nós não podemos pôr uma venda nos olhos e simplesmente ir como um gado. Nós temos que nos questionar. Nós temos que ter os olhos abertos. E a gente vê muitos casos que não tem isso. E não se cabe mais esse tipo de coisa nos tempos que nós estamos vivendo. Nós temos que questionar. Aquele local que nós vamos, o que é feito lá? O evangelho é seguido? É feito um trabalho de ajuda ao próximo? Ajuda aos necessitados? Pregação da palavra? Porque você, meus amigos, a pregação do evangelho em si só não é suficiente. Quem não se lembra que Jesus, quando esteve aqui na terra, teve aquela distribuição de peixes e pães? Por quê? Porque, meus amigos, só de palavras, de blá blá blá, como se diz, não resolve. Todo templo, meus amigos, tem que ter um trabalho de assistência social, de ajuda aos necessitados. Só palavras, meus amigos, não funciona. As coisas não é assim. Né? Vocês tiram por Jesus, né? Que fez aquela multiplicação e alimentou milhares de pessoas. Por que aquilo? Porque só as palavras santas de Jesus talvez não seria suficiente, meus amigos. As pessoas precisavam de algo a mais, né? As pessoas têm fome, as pessoas têm necessidade, existe a pobreza, a miséria, a doença. E aí fica aquele questionamento. Esses templos, eles vão trabalhar de que forma? E você que é um frequentador, você tem que questionar. Né? Você não pode colocar uma venda nos olhos. Esse local vai ser para quê? Eu vou aprender o evangelho e que mais? Qual outras atividades? Meus amigos, só palavras do evangelho, por mais bonitas que sejam, mais bem intencionadas que sejam, meus amigos, escritos milenares, não são suficientes no tempo de hoje. Os templos hoje em dia têm que ter um trabalho social, tem que ter um trabalho de ajuda ao próximo. Senão, meus amigos, é muito difícil. Não vai adiantar. As coisas hoje, o tempo de hoje, as coisas são diferentes. Tudo nessa vida tem que evoluir. Inclusive até a fé das pessoas. A nossa fé tem que evoluir também. Né? Nós não podemos viver como há 2000 anos atrás. Para vocês terem uma ideia da evolução, naquela época que Jesus veio quebrando muitas regras que tinha naquela época, né? Coisas que estavam enraizadas naquele povo.
E Jesus veio quebrando aquelas regras, né? Por isso foi perseguido, morto também. Jesus veio e quebrou aquelas regras. E nós temos que continuar quebrando essas regras. O que é quebrar as regras, meus amigos? É não ter aquela fé cega, aquela fé que não questiona, aquela fé que não enxerga, aquela fé que continua com os olhos fechados, seguindo como gado. Não é assim, meus amigos. Temos que estudar, né? Temos que buscar elementos. Muitas vezes temos que questionar. Nós não podemos ficar num local, muitas vezes sendo enganados, ludibriados. Nós temos que estar questionando, enxergando, tendo fé raciocinada. Só a fé raciocinada vai nos levar a um patamar acima. Até quando, muitas vezes, nós vamos aceitar cegado? Até quando? Né? Temos que mudar esse paradigma. Então nós vemos muito isso, né? Muitos templos surgindo, de várias, né? De várias crenças. Mas simplesmente não podemos ir lá ser um membro sem questionar, sem saber como que funciona, né? O que é feito daquele local, qual o objetivo daquele local, aonde eles querem chegar. O que é feito, muitas vezes, meus amigos, das ofertas que é dada, né? Muitas vezes do dízimo que é pago, né? Eu sei que templos existem gastos. Ninguém consegue fazer as coisas hoje em dia sem dinheiro. Existem gastos, existem despesas, sim. Existe tudo essas coisas. Mas Deus sempre dá um jeito, meus amigos, que sobre para ajudar o próximo. Aquela pessoa que está doente, aquelas pessoas que estão necessitado. Então, meus amigos, até onde vai o alcance desse templo que você está? Desse local que você frequenta? Mais uma vez eu digo, questione. Abra seus olhos. Não aceite tudo que é imposto para você. Não aceite. Procure enxergar. Procure sempre, meus amigos, questionar. Questionar que eu digo no sentido de respeito. Mas abra seus olhos. Você não pode estar aceitando tudo que é imposto a você. Não. Tem que ter uma fé raciocinada, né? Tanto é que na época de Jesus, se você pegar os ensinamentos, era uma fé firme, calcada em valores, né, imutáveis, né? Tanto que ainda Jesus não pôde falar tudo que poderia falar pela primitividade daquele povo daquela época. O povo era muito primitivo. Mas Jesus mesmo assim conseguiu mudar muitas coisas, passou muitos ensinamentos novos. Porque Jesus ele era um questionador. Se você leu a história de Jesus, Jesus não dizia amém para tudo. Jesus ele era um questionador. Mas não aquele questionador que queria o mal, né? Ele mudou muitas coisas. Ele questionou muitas coisas. Ele não aceitou muitas coisas. E às vezes ele ficou mal visto naquela época, né? Então nós hoje, meus amigos, você que frequenta qualquer templo religioso, você tem que questionar, você tem que estar atento às coisas. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo, fé raciocinada, o que significa? Raciocine, perceba, olhe o que está acontecendo. Não aceite tudo que lhe é imposto, meus amigos. Isso que eu estou dizendo para vocês é em qualquer credo religioso, qualquer doutrina,
qualquer templo, qualquer local que você vai professar a sua fé. Você tem que se questionar. E questionar quem dirige. O porquê isso, o porquê aquilo. E muitas coisas, meus amigos, tem que penetrar no seu coração para que você aceite aquilo ali, né? Porque muitas coisas é imposta para a gente e no nosso coração a gente não aceita, a gente não concorda, né? Nós temos que aceitar as coisas de coração e temos que entender, temos que raciocinar. Então, meus amigos, por isso que o nome desse título desse vídeo é Fé e Razão. Temos que manter a nossa fé, mas temos que ter a razão. Não podemos ficar cego, não podemos aceitar tudo que nos é imposto. Vamos questionar, vamos olhar o que está acontecendo. Não podemos aceitar tudo que nos é imposto. A fé raciocinada, meus amigos, é a fé do futuro. É a fé que vai ficar. Nós vamos chegar a uma época na Terra, meus amigos, os tempos estão vindo, né? Que a fé raciocinada, aquela fé com os olhos abertos e o coração aberto, é que vai prevalecer, né? Não podemos mais aceitar o efeito manada, né? Um vai, os outros vai tudo atrás, sem questionar, sem estudar, sem perguntar, nada, simplesmente fechando o olho e seguindo o efeito manada. Isso não vai ter mais, meus amigos. Vai chegar um ponto no planeta que a fé ela vai ser totalmente raciocinada. Então, fazemos a mudança desde já. Vamos ter os olhos atentos a tudo. E sempre que possível questionar e perguntar o porquê. Meus amigos, termino esse vídeo. É um tema muito longo, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Mas para terminar esse vídeo, digo uma coisa. Uma última palavrinha. Fé raciocinada. Não fé cega. Fé raciocinada. Coração aberto, mas a mente aberta. Meus amigos, termino esse vídeo aqui deixando um forte abraço e viva Sananda!